Pronto, beleza, enfim. Retomando a questão aqui, né? Mais problemas técnicos aqui na live, mas enfim. Edson vem aqui para trazer uma perspectiva sobre a questão da justiça e virtude em Platão, né? De um modo geral, para complementar algumas questões que ele já elaborou aqui na live, né? De certo modo, na live anterior, só que tivemos alguns problemas técnicos, não deu para, de certa maneira, abordar a questão digamos, da completude da abordagem dele, e aqui ele vai fazer mais já inserções e, posteriormente, fazer algumas correlações aí com alguns momentos do livro da República de Platão, e, posteriormente, a gente faz uns comentários sobre isso. E uma palavra aí, Edson, agora. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde também aí a você, Alberto, e obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui tratando um pouco sobre Platão aqui, né? De uma forma bem simplificada, né? Grosso modo. E aí a intenção aqui é apresentar mais ou menos o que a República ela trata, né? E dentro da perspectiva daquilo que eu trabalhei no meu trabalho, na minha pesquisa de mestrado, né? E aí eu não fiz um trabalho essencialmente novo, né? Não foi bem uma novidade, mas aí, se eu posso falar de uma novidade, é mais ou menos a ideia que eu quero tratar no trabalho, que é sobre o problema que eu estou tentando ali, a questão da justiça, né? Que eu tento mostrar que a justiça ela se apresenta, né? De várias formas em diversos diálogos de Platão, né? E aí na República ela vai ter um caráter mais, vamos dizer assim, mais filosófico, né? Platão ele vai tratar especificamente do problema da justiça lá na República. E aí eu tentei fazer, pelo menos no primeiro capítulo, já que o título do meu trabalho é Justiça e Virtude, né? Na República de Platão, eu tentei, apresentar o problema da justiça, apresentar o problema da virtude, porque lá na República, Platão ele vai apresentar a justiça como uma virtude. E aí a hipótese, né, que eu levanto no meu trabalho, eu tento demonstrar, é que a justiça na República de Platão ela é a virtude por excelência, ou seja, ela é a virtude das virtudes. E aí por que isso? Porque, por exemplo, lá nos diálogos socráticos, que é por onde eu começo, por exemplo, o problema da virtude ele vai começar lá no Protágoras, ele vai se estender por diversos diálogos, né, como o Meno, o Fédon, a própria República, o Gorgias e as leis. Né? E também aparece em outros diálogos, como o Hipias Maior, Hipias Menor, enfim. Em vários diálogos, aqueles diálogos chamados socráticos ou diálogos menores, né, que são conhecidos também como diálogos menores. Que são aqueles diálogos ali da juventude, aqueles diálogos que antecede, aliás, os diálogos intermediários e os diálogos da velhice de Platão, né? Uhum. No qual, entre esses diálogos intermediários, a República, ele não é um diálogo da velhice, é um diálogo considerado intermediário. Ele está ali fazendo aquela transição dos diálogos socráticos para os diálogos da maturidade, os diálogos da velhice. Você está falando da República, né? Isso. Okay. A República é um diálogo intermediário que faz essa transição. Né? E a meu ver, a República, junto com as leis, é o diálogo mais... São os diálogos, né, mais importantes e com maior densidade, né? Cujo o tema, a temática, abrange diversas temáticas, ou seja, não é só por exemplo, o Protágoras, ele vai tratar sobre um determinado tipo de virtude, o Gorgias vai tratar sobre um determinado tipo de virtude, já o Meno, ele trata sobre a virtude no seu sentido
mais geral, e aí é por onde eu começo, né? No meu trabalho eu começo pelo Meno, apresentando que o Meno, ele é um diálogo essencial para a gente compreender o problema da virtude. Inclusive, no próprio Meno, Platão já esboça também um pouco do problema da justiça e apresenta a justiça como uma virtude, mas não como a virtude. No Gorgias, no Protágoras também, o tema da justiça reaparece como uma das virtudes, ou como parte da virtude, e aí é onde tem um debate interessante, né, que é sobre a unidade ou multiplicidade da virtude. Ou seja, a virtude, ela é una ou ela é múltipla? Ou seja, a gente está falando aqui de partes de virtudes ou a gente está falando de uma virtude única? Ou seja, da ideia de virtude em si. No Meno, Platão trata sobre essa questão. E aí o Meno abre, ele começa com a questão o que é virtude, sobre a pergunta o que é virtude. E, como os diálogos chamam de Sócrates, Sócrates é um personagem principal do diálogo, e aí o próprio Platão ali falando pela boca de Sócrates, vai falar o seguinte, que antes da gente saber se a virtude ela pode ser ensinada, aliás, desculpa, o diálogo começa com a pergunta se a virtude pode ser ensinada ou não. Aliás, deixa eu me corrigir aqui. A virtude ela é passiva de ensinabilidade ou não. E Sócrates vai colocar a seguinte questão. Antes da gente saber a ciência da ensinabilidade da virtude, ou seja, se ela pode ser ensinada ou não, a gente tem que saber primeiro o que é a virtude. A gente tem que determinar, definir o que é a virtude. Então, a virtude no Meno, ela vai ter um caráter epistemológico, né? Porque eu pergunto o que é, né? E tem também o caráter, se ela pode ser ensinada ou não. Antes de saber se ela pode ser ensinada ou não, eu tenho que saber o que ela é. Então, o caráter epistemológico. Mas só que para eu saber o que ela é, eu tenho que investigar ontologicamente o que é a virtude, em seu sentido ontológico, ou seja, no seu sentido geral. Ou seja, o que é essa virtude que a gente fala? Será que a virtude é apenas a coragem? Porque, por exemplo, coragem, sabedoria, justiça, a própria temperança, né, que também pode aparecer como harmonia, né, que a palavra, se eu não estiver enganado agora no grego, é sofrosine, né, para temperança ou harmonia. Então, antes de eu saber o que é para definir o que é a virtude, eu tenho, aliás, para saber se a virtude pode ser ensinada ou não, eu tenho que saber se a virtude, o que é essa virtude, o que é a virtude. Porque quando a gente fala de virtude, a gente está falando de vários tipos de virtudes. Se eu digo que a virtude é a coragem, então ela não pode ser sabedoria. Ela não pode ser justiça. Porque uma vez que eu digo que ontologicamente ela é uma coisa, eu já estou definindo que ela é aquilo, então eu não posso dizer que ela é outra coisa. Então, o que são as outras coisas? São virtudes também ou não? Então, esses diálogos socráticos, eles vão investigar, eles vão se debruçar sobre essas questões, tentando definir, né? E aí cada diálogo vai definir a virtude, né, como uma virtude específica. E aí no Protágoras surge o debate sobre se a virtude ela é múltipla ou se ela é una. Né? Inclusive existem uma série de artigos e até textos, dissertações, teses produzidas somente para se debruçar nessa questão, ou seja, acerca da unidade ou multiplicidade. Então, qual é o meu caminho aí, vamos dizer assim, metodológico, né? Foi tentar fazer uma análise breve desses diálogos, pelo menos de algumas passagens desses diálogos, onde está presente esse debate, e onde a justiça ela aparece também como uma dessas virtudes, ou uma das partes que compõe essa virtude, que a gente está falando aqui de virtude geral, né? E lá no Meno, o Meno é o diálogo por excelência, que vai tratar sobre esse conceito de virtude, né? Que aí no grego a palavra virtude é areté,
e melhor traduzido pela palavra excelência. Só que tem um porém. Na República, o conceito de excelência, ou seja, de virtude, né, de areté, se apresenta do modo, no início, parecido com o que o que já é debatido nos diálogos chamados socráticos, né? E depois uma mudança, a meu ver, tá? Isso é uma interpretação minha, é uma mudança de percepção nesse sentido do que é a virtude. Então, a virtude, ela tem esse caráter, vamos dizer, moral, né? Ela se apresenta como ela tem um caráter moral, e aí ela, no seu caráter moral, ela tem uma relação direta com os poetas, isso está presente em Hesíodo e em Homero, e aí essa excelência ela se apresenta também nos poetas como uma qualidade, ou seja, uma qualidade no sentido do homem justo, do homem bom, do homem sábio, ou seja, do homem que daquele homem que é bem nascido, aquele homem que é como virtude ser um nobre, né? Ser aquele homem bem formado, bem educado. Então, a virtude ela tem mais ou menos, tá? Eu estou sendo aqui bem genérico, mas só para facilitar também aí a compreensão dos ouvintes aí, das pessoas que estão acompanhando aqui nossa live, ela tem esse caráter, né? No caráter moral. Só que na República, Platão resgata esse caráter moral, mas vai apresentar também ela no sentido social, né? E, inclusive, lá no livro 4 da República, Platão ele vai traçar uma espécie ele vai fundar uma espécie de uma concepção psicossocial da sociedade, né? ou do Estado, né? Vamos falar do Estado, né? Então, há toda essa vamos dizer assim, imbricação de concepções que vão ali se desenvolvendo, né, ao longo dos diálogos iniciais, aqueles diálogos da juventude, até chegar na República. Quando chega na República, a coisa já muda um pouco, e me parece que Platão ele se afasta um pouco daquela concepção de virtude, e aí eu acho não, é isso mesmo que acontece, né? Eu acho que isso é praticamente unânime entre os intérpretes de Platão, que ele se afasta, né, dos poetas, ele quer se afastar daquele conceito de virtude formada, aquele conceito de areté lá, de Hesíodo e Homero, ou seja, dos poetas, quer se afastar também do conceito de virtude banalizada dos sofistas, e quer formar uma nova areté, ou seja, ele quer fundar, o público é a fundação de uma nova areté, ou seja, essa areté, essa virtude do homem e da polis, ou seja, da sociedade no sentido coletivo, né? Na sociedade no sentido coletivo, ou seja, do Estado. Quando a gente fala de coletividade, a gente está falando do Estado, né? E a virtude também do indivíduo. Então, como eu tinha tratado na live anterior, lá no livro, por exemplo, no livro 2, no livro 2 da República, Platão ele começa já a desenvolver esse tipo de noção, por exemplo, quando é colocado para ele aquele desafio que Adimanto, né, e que Glauco e Adimanto coloca para ele sobre a concepção, por exemplo, de justiça, que Platão ele apresenta, e aí no debate que ele tem com Céfalo, com Polemarco, com Trasímaco, ele traça
debate acerca da essência da justiça, né? Só que a justiça ela acaba por não ser totalmente definida. E aí, por exemplo, dando só um passo para trás, né? No livro 1, quando o Platão está lá tratando sobre a questão da justiça com o Trasímaco, por exemplo, e Trasímaco acaba por não concordando com as condições lá de Sócrates, Sócrates um passo atrás e começa a apontar o seguinte, para mostrar que a justiça ela traz vantagem para o homem justo, né? que ela é vantajosa para o homem justo, que ela é benéfica, que ela traz benefício para o homem justo, ele tem que apresentar que ela é uma virtude. Então, o primeiro passo é definir a justiça como virtude. E aí, como Trasímaco, ele praticamente abandona o debate, e aí no livro 2 começa lá o debate com Adimanto, com Glauco e Adimanto, ele vai mostrar, por exemplo, um desafio que é colocado para Sócrates é que lá no debate com Trasímaco, que todos estavam acompanhando, ele estava falando da justiça no sentido metafísico, no sentido lógico, ou seja, você está falando no sentido de justiça, no sentido abstrato. E aí o que interessa aqui para o debate é você apresentar a justiça no sentido prático, no sentido pragmático, ou seja, vamos abandonar as abstrações e vamos tratar da justiça no seu sentido prático. E aí, um dos desafios que é colocado para ele é sobre aquele mito que eu tinha falado na live anterior, sobre o anel de Giges, né? Que virando o anel ao se tornar invisível, e se tornando invisível poderia cometer diversas ilicitudes sem ser punido, né? Sem ser pego por ninguém. E aí, o que é colocado para Sócrates é o seguinte: olha, Sócrates, as pessoas só são justas e elas só seguem a justiça porque elas têm medo de serem pegas, de serem punidas, ou seja, de sofrer algum tipo de sanção legal. Então, se as pessoas pudessem cometer ilicitudes sem serem punidas, elas cometeriam e ninguém seria justo. E aí lá no Hípias menor, se não pega nada, no Hípias menor, tem uma questão interessante lá, que Sócrates coloca a questão que ninguém comete pecado, né, porque quer, ou seja, ninguém comete injustiça porque quer. Ou vamos colocar numa forma mais direta assim, ninguém é mal porque quer. Só que na República, isso parece, desenvolvido lá no Hípias, parece mudar, quando Glauco coloca esse desafio para Sócrates. E aí, qual é o desafio agora? Olha, se eu não tenho como demonstrar a justiça, né? O que é a justiça no sentido abstrato, vamos então para a prática. E ele vai para a prática. E ele vai mostrar o seguinte, que para que a gente possa entender a justiça no indivíduo, a gente precisa entender como se dá a justiça na sociedade, ou seja, a justiça no Estado. Então, tem aquele exemplo lá, né, de duas frases escritas, uma com letras maiores e outras com letras menores. E você conta longe, qual é que você consegue enxergar? A que está com letras menores ou com letra maior? É o que Sócrates coloca, né, como um contraponto ao que foi colocado como desafio para ele. E aí todos concordam com ele que, claro, as letras maiores são mais fáceis de se enxergar de longe. Aí ele vai dizer, então, para que a gente possa entender a justiça no sentido individual, é preciso a gente entender a justiça como se dá na cidade. Ou seja, é partir do macro para o micro. E aí, por isso que todo esse debate ele vai levar para a questão da ideia da justiça. Ou seja, não é possível apreender a ideia da justiça se a gente não consegue apreender a justiça como ela se apresenta aqui para a gente. Então, claro, a justiça ela é perfeita de forma alguma. E aí, por isso que lá no livro 6, no livro 7, que são os livros que compõem, né, os fundamentos epistemológicos e ontológicos,
que está ali, toda a ontologia e metafísica e epistemologia platônica está toda presente nesses dois livros, né, no livro 6 e 7. E ali ele vai mostrar que e aí fazendo novamente um paralelo com a ideia de justiça, tentando mostrar que a justiça ela é uma virtude e que essa virtude é uma virtude geral. Ou seja, então a justiça é uma virtude geral, é uma virtude que ela é em si mesma e por si mesma. E isso vai ficar mais claro quando a gente já se aproxima lá, quando a gente já chega no livro 8 e no livro 9. Né? Quando ele vai tratar sobre as concepções de Estado, né? Os vários estados que existem, né? E aí ele apresenta 6 formas, né? De governo, né? De Estado, que tem deixa eu lembrar aqui, cara. A monarquia, né? Tem a monarquia, tem a aristocracia, que aí essas duas formas de Estado, para Platão, no caso ali, representado ali por Sócrates, né? São as duas formas perfeitas de Estado, né? E as formas mais justas de Estado, né? Elas se aproximam mais da ideia de perfeição, essa ideia de justiça, ou seja, essa ideia de justiça geral, ela se realiza melhor nessas duas formas de Estado. E aí, entre a monarquia e a aristocracia, claro, a mais perfeita é a aristocracia. É a forma mais perfeita de Estado. E tem as suas formas degenerativas, que vai ter a oligarquia, a timocracia, a democracia e a tirania, né? Como a forma mais imperfeita de Estado. E aí, ele vai apresentar, para justificar, para fundamentar, né? Essa ideia de justiça geral, essa virtude, né, que é a virtude por si mesma, e que ela rege, né? Ou seja, ao longo, eu tô dando inclusive alguns saltos, porque nos livros anteriores, até o livro 4, Platão mostra que por exemplo, a coragem, as quatro virtudes, né, que constituem a Calípolis, que é a bela cidade, aquela bela cidade que eles estavam fundando a partir do livro 2, né, que a partir do livro 2 eles começam a fundar, começam ali a fundar uma cidade, livro 2, livro 3, até o livro 4. Aí no livro 4, da educação dos guardiões, né, até do livro 2 até o livro 4, Platão tenta ali fundar aquela polis ideal, aquela polis perfeita. E nesta polis, essa ideia de justiça, ela vai se manifestar de forma mais clara. E aí, para poder provar que essa polis é uma polis perfeita, ele tem que apresentar também forma de governo seria a forma ideal, né? A gente está falando da forma ideal, ou seja, que é aquilo que se aproxima da ideia, né, de justiça, do Estado justo, que está se aproximando da ideia de justiça. Ele trata sobre isso, e depois, quando a gente vai lá para o livro 8, quando ele vai tratar sobre voltando lá para o livro 8, né, que foi o que eu tinha falado agora há pouco, quando ele vai falar sobre essas formas de governo, ele vai apresentar que a aristocracia é a forma mais perfeita, né? Porque as outras são formas degeneradas. Uma se degenera para a outra, e por que a democracia ele coloca como penúltimo, né? E aí eu faço uma pequena nota no meu trabalho, fazendo uma pequena observação sobre o que Karl Popper fala, sobre o Platão. Ele interpreta Platão como um antidemocrático, e aí eu coloco lá na minha nota, lá, que isso parte de uma incompreensão do Karl Popper, porque, por exemplo, quando Platão está criticando a democracia, a democracia a qual ele está fazendo uma crítica, não é a democracia no sentido moderno, mas uma democracia do seu tempo. Então, ou seja,
em Karl Popper, né? E aí quem sou eu para criticar Karl Popper, mas eu fiz lá uma pequena nota aí, né? Com todo respeito a Karl Popper, mas ele cometeu aí o que a gente chama de anacronismo, né? Porque ele olhou aquela crítica à democracia feita por Platão com um olhar moderno. Ou seja, se nós modernos olharmos para a República, lá para o livro 8, a crítica que Platão faz à democracia, né? Como moderno, nós vamos pensar assim, não, claro, caramba, ele Platão está aqui tendo uma tendência aqui democrática e ele parece, por todas as formas de totalitarismo, formas totalitárias de governo que se deram ao longo da história. E aí, inclusive, tem um livro que tá aqui atrás, eu esqueci até de pegar aqui, que eu queria até mostrar aqui para o pessoal, mas, enfim, não vai dar agora. Mas, pronto, tem o Platão político, né, de Platão, Aristóteles, de Platão, Aristóteles, século XXI, século XX, alguma coisa assim. Depois tu me manda o título do livro, e é de Mário Vegetti. Depois tu me manda qual é o livro, Vegetti, né? Eu coloco na descrição. Deixa eu fazer aqui. Ah, não tá não. Eita, tá não. Tá lá por trás ali, vai dar trabalho para Mas depois tu me manda qual é o livro que eu coloco na descrição. Vou ter mostrado esse livro. Um outro livro que é interessante é esse livro aqui, olha. Platão, de Trabatone, né? Franco Trabatone. É um italiano. Acredito que ele esteja vivo, né? Acho que ele ainda está vivo. Inclusive, eu tenho ele no meu Facebook e acho que ele está vindo, né? Inclusive, aqui tem faz alguns apontamentos sobre essa noção também, ou seja, essa leitura que é feita de forma anacrônica dessa forma que Platão enxerga a democracia. Mas aí, qual é a crítica de Platão à democracia? Só para colocar essa questão, fazendo assim alguns paralelos, né? Isso não tem a ver diretamente com o meu trabalho, mas como a gente está falando aqui de uma forma mais geral, é importante a gente tratar disso também. Já que eu toquei no ponto, né? Platão, ele faz uma crítica à democracia, porque ele diz que a democracia ela representa uma espécie de anarquia, uma espécie de ditadura da maioria, uma espécie de anarquia onde todo mundo tem voz ao mesmo tempo e todo mundo está certo ao mesmo tempo. Resumindo, então, assim, como todo mundo tem razão, ninguém tem razão. Resumindo, ele, de certa forma, ele coloca lá que, entre aspas, parece que a voz de todos teriam igual valor, enquanto, digamos, determinadas especificidades dentro do âmbito democrático, o que, de certa forma, não traria digamos, uma conjuntura saudável, né, fazendo essa comparação para o aspecto do Estado, sim, de como Platão entendia o Estado, né? E ele faz esse comparativo lá na República, né, da sociedade com um tipo de corpo ou um indivíduo, digamos assim, entre aspas, né, sim, que isso traria um certo adoecimento, aquela concepção. Desculpa aí te interromper, mas eu lembrei disso e eu vou comentar sobre isso depois, mas enfim, pode prosseguir, desculpa. Pode prosseguir. Não, muito bom, foi muito bom. Inclusive, de um autor, deixa eu lembrar, acho que é Ernest Becker, alguma coisa. Eu tenho o livro dele aqui, é um livro de teoria política, que eu trabalho também algumas passagens desse livro no meu trabalho, né? Ele foi essencial para eu compreender algumas questões. E, por exemplo, ele apresenta essa concepção de Estado platônico como uma espécie de uma coisa orgânica, né? Então, o Estado ele é um organismo, inclusive, há essa relação de fato que Platão faz entre o corpo, né, entre o homem, né, entre o corpo do homem e entre a cidade. Ou seja, indivíduos saudáveis formam um estado saudável e vice-versa. Ou seja, um estado doente ele vai produzir indivíduos doentes.
E, se eu não estiver enganado aqui, isso está sendo tratado ali entre o livro 3 e livro 4. Livro 3 e livro 4. E é por isso que, por exemplo, os soldados, eles não podem ter riquezas, eles não podem ter bens, ou seja, os bens, eles precisam ser compartilhados no Estado para que o Estado ele tenha esse vamos, como eu posso falar assim, essa espécie de manutenção desse tecido social, né? Que é justamente um tecido mesmo, ou seja, aquela coisa que está ali e que tem que estar totalmente ligada e arraigada ali e que não pode ter nenhum tipo de corrosão. Ô Edson, isso social. parte também então, para evitar de uma noção de hierarquia da alma, né, em Platão, né, de certa forma, né? Também, né? Sim, tudo bem. Sim, porque há uma relação, né? Inclusive, isso é trabalhado especificamente lá no livro 4, né? Entre as partes da alma, ou as partes quando a gente fala de alma aqui em Platão, abstrato não. Platão, quando fala de alma na República, especificamente, e aí eu falando da República especificamente, é porque lá no Fedon, e no Fedon eu acho que a concepção de alma lá é distinta, né? Mas aqui na República, quando ele fala de alma, ele está falando do próprio homem, né? Então, a alma aqui tem um sentido antropológico. Então, por exemplo, esse homem tripartido, né? Que ele depois ele vai apresentar um Estado também triplo, né? A tripartição do Estado, ou seja, o Estado que é governado pelo rei filósofo, que é salvaguardado pelos guardiões e é mantido pelos produtores que estão ali, os produtores, artesãos, os médicos, ou seja, aqueles que estão ali, que são responsáveis por vamos dizer aqui, pelaquela pirâmide social, né? Vamos colocar nesse sentido, tá? Que é uma forma como eu estou totalmente equivocado. E aí, quem tá na base aqui sustenta quem está em cima. Por exemplo, os produtores, eles são responsáveis pela área econômica, né, do Estado. Ou seja, eles são responsáveis pela economia do Estado. Os guardiões são responsáveis pela segurança. Então, ou seja, vocês aqui produzem, vocês aqui são responsáveis pela produção, vocês aqui sustentam a gente e, em troca, a gente dá proteção. E dessa segunda classe aqui, que é a classe guardiões, é de um filósofo, né? Ou os guardiões auxiliares que vão auxiliar aqui o rei filósofo e que vão proteger o Estado. Ou seja, eles vão ser responsáveis aqui pela manutenção desse tecido social e pela harmonia do Estado. E aí o conceito justamente de temperança, né, que é uma das virtudes, a virtude da temperança, ela está presente lá embaixo, na base da pirâmide, que é os produtores, já. Para que não haja nenhuma tensão social, né, e não haja nenhum tipo, como eu estava falando agora há pouco, de discordância ou de degradação ali, vamos dizer, do ponto de vista da coesão, né, que não haja uma ruptura, né, por parte desses que vão se revoltar, não. Vamos supor que, tá dividido, o Estado está dividido em classes, e nessas classes a gente vai agora querer subverter agora a ordem. Não, eu não me conformo com eu estou aqui na base e eu quero aqui ascender aquela outra área. Para evitar isso, Platão utiliza uma determinação ontológica, né? Justamente, porque ele usa um mito, né? Que é aquele mito dos homens dos homens de ouro, né? Alma de ouro, alma de prata, alma de bronze, prata, bronze e ferro. Aí bronze e ferro tá no mesmo patamar, são esses aqui, essa classe econômica, essa classe de produtores, né? Que está aqui na base. Esses que estão aqui no meio, que são os guardiões, estão de prata, e aqueles que são os reis filósofos, que são os governantes,
eles são aquela classe ouro. Então, essas três classes já tem uma determinada ontológica, ou seja, ele já nasce assim, só que, porém, aí, uma coisa interessante, que eu acho que a maioria das pessoas, quando leem a República, não se atém, é que isso não significa que essa determinação ontológica seja uma determinação definitiva, ou seja algo fatalista, e seja algo... não existe um determinismo ontológico. Tem relação com viver classes, bem, né? De acordo com Platão também, né? Com a ideia de reminiscência, né? Se eu não estiver equivocado. Sim, também. Mas aí é outra questão. Veja, pronto, pode falar. Ter nascido na classe de bronze não significa necessariamente que você não possa ascender à classe de prata, porque é possível que você nasça na classe de bronze, mas, na verdade, a tua classe a que tu pertence realmente é a de prata ou até mesmo a de ouro. Ou seja, é possível que alguém daqui de baixo consiga chegar, inclusive, a ser rei filósofo. Pronto, vamos pegar essa parte aqui. Guardiões... Vamos pegar essa parte aqui. Desculpa te interromper. Então, deixa eu só para ver se eu estou entendendo bem. Pode ir, só para ver se eu estou entendendo bem a questão. Eu sempre entendi a questão da república diante de uma questão de uma determinação da alma, né? Que vai trabalhar, de certa forma, com essa questão da reminiscência, que Platão fala da questão do viver bem, se ele vive de acordo com uma ideia de virtude, aí você colocou várias noções aí de virtude, né? Se ele vive de acordo com a virtude, ao passar pelo processo da reminiscência, né, que em Platão seria algo, a grosso modo, parecido com um retorno da alma à vida, né? Se aquela alma viveu bem, né, digamos assim, de acordo com essa noção de virtude, estabelecida pelo âmbito platônico, né? Então, ao retornar, você retornaria de acordo com a sua própria hierarquia anterior. Se você não viveu de acordo com a sua virtude, com a virtude platônica, nesse contexto, de acordo com a análise que ele faz, você, de certa forma, seria rebaixado. Digamos assim, né? Você viria em uma outra, entre aspas, classe, em uma outra determinada situação, até questões de espécies e de gênero, né? Isso está presente lá em Platão. Só que aí você colocou uma questão que é interessante, né? Que ser ressaltada. Isso não quer dizer que, apesar do indivíduo, de certa forma, ele passar por esse processo da reminiscência e vir de uma classe, digamos assim, subalterna, não quer dizer que ele seja determinado a permanecer naquela determinada classe. E aí você me corrija se eu tiver... quando eu concluir aqui, né? Mas que ele tem uma determinada tendência ontológica, mas isso vai se relacionar com o modo pelo qual ele se relaciona com a virtude, né, no mundo sensível. E essa relação do modo pelo qual ele se dá no mundo sensível vai alocá-lo no contexto social diante da prática social, do convívio, né? Mas ainda assim há uma determinação ontológica pela qual ele, digamos, vai estar inclinado. É correto afirmar isso? Correto. Por quê? A ideia é a ideia de areté, da areté própria do homem, né? E aí a gente tem que voltar sempre ao areté. Ele tá por ali, ele transpassa toda a República, né? Inclusive eu estou aqui com a tradução, eu tenho uma da Calux, né? E essa aqui também, cara, é dessa aqui da UFPA, que é aquela edição bilingue. Boa. Que é a tradução do Carlos Alberto Nunes, sob a coordenação de Vitor Salles, né? De Vitor Salles Pinheiro. É uma edição maravilhosa. E, inclusive, a introdução aqui é perfeita. Inclusive, eles tratam sobre... o Nunes, ele trata sobre isso sobre isso na introdução. E tem um outro livro que eu li, cara, que eu não tô lembrado agora. Eu não sei agora se foi... eu acho que foi a teoria das formas de governo de Bobbio, de Norbert Bobbio. E é lá que ele desenvolve, inclusive, essa ideia que eu trouxe para cá, que eu estou tratando aqui contigo, que estou apresentando aqui, e que, quando eu fui lá dar uma olhada na República, fui revisitar a República,
Eu pensei, caramba, isso aqui para mim passou assim, batido, eu não presente. Ou seja, está presente na República. Então é interessante, porque e a noção é sempre a noção de areté. Porque, tipo, o que é justiça? Em Platão, né? E voltando para o conceito de justiça, o que é a justiça? A justiça é cada um realizar a tarefa para a qual é determinado ontologicamente por meio de sua areté. Uhum. Ou seja, a determinação, de fato, é ontológica. Ou seja, a areté do cavalo correr bem, né? Essa é a virtude dele. Então, a virtude, ela pode ser uma função, ela pode ser uma habilidade, e ela pode também ser uma qualidade, né? Ela pode ser uma função, ela pode ser uma habilidade, pode ser uma qualidade, né? Essas três coisas. E dentro da função, dentro da habilidade e dentro da qualidade, pode ser que alguém de uma determinada classe possa ascender a outra. Porque por exemplo, se ele tem a virtude de governante, ou se ele está naquela classe de produtor, mas ele tem a virtude de guardião, ele pode ascender. Porque a virtude dele não é aquela, embora ele tenha nascido ali. Então, isso é uma tese interessantíssima e que eu acredito que não é bem explorada, não há trabalhos sobre isso, inclusive não há livros assim, que tratam isso, sobre essa questão. Seria uma questão interessantíssima que eu pretendo um dia me debruçar sobre isso, né? Talvez aí levar essa ideia para o doutorado, ou fazer um ensaio, um artigo, enfim. Estou pensando ainda no que eu vou fazer. Mas é uma questão interessantíssima, que quando eu bati o olho nisso, caramba, é muito, muito interessante. Então, a gente sempre, quando a gente lê Platão, ou quando a gente lê os intérpretes de Platão, a gente tende a ver Platão como um determinista, né? Ou seja, se uma tem que determinar aquela função específica, você não pode deixar de fazer aquela função. Isso está presente também na República. Porque o que é a injustiça? A injustiça é justamente a subversão da areté, ou seja, você tentar exercer uma função, uma tarefa, ou tentar ter uma habilidade que não é compatível com a tua virtude. Então, se a tua virtude é a virtude de produtor, você não pode, de maneira alguma, ser um guardião ou ser um governante, entendeu? Então, inclusive, Platão coloca essa questão, por exemplo, qual é o grande problema de algumas formas de governo, né? E aí, por exemplo, quando ele vai fazer a relação lá do homem democrata com o homem tirânico, voltando ao que a gente estava tratando lá atrás. É que o homem tirano, quando ele coloca os seus desejos e prazeres, né, acima da própria razão, ou seja, quando a razão, né, que é essa instância superior, que é representada por esse rei filósofo, ela não consegue governar as demais partes, né, da cidade ou da própria alma, a coisa se transforma numa anarquia, ou seja, uma coisa, vira uma coisa sem lei, sem ordem, vira um caos, entendeu? E a anarquia eu estou falando aqui no sentido pejorativo, né? Não estou falando anarquia no sentido... Não, anarquia enquanto a negação de uma concepção de arqué fundamental, uma concepção ontológica, um ponto de partida, digamos assim. Né? Justamente, exatamente, de uma ordem, né? Uhum. De um princípio ordenador, ou de uma ordem racional, né? Então, levar a cabo de prazeres é a negação da ordem racional, né? Então, por isso, democrática, ela acaba em desordem. Isso está lá presente no livro 8, pode conferir lá. E aí, essa pluralidade de vozes e essa desordem, onde todo mundo manda e ninguém manda em nada, faz surgir o tirano, ou seja, que é aquele camarada que se levanta lá e diz assim, olha,
eu vim aqui, vou botar ordem na casa, vou botar ordem na bagunça. E a gente já percebeu que isso aconteceu durante a história, né? A história toda já mostrou, até agora, a história até agora tem nos mostrado, né? Exatamente, e é esse paralelo que se me permite, eu queria colocar, né? Ou seja, o nosso governo atual é fruto disso, ou seja, esse salvador da pátria que aparece para pôr ordem na casa e que para pôr ordem na casa, ele quer, então, claro, a gente está falando aqui da democracia num outro sentido, né? A nossa democracia é uma democracia representativa, a democracia grega era uma democracia participativa, ou seja, o povo participava diretamente, né, dos assuntos da polis. Então, assim, só para evitar aqui os anacronismos, né? Mas, enfim, fazendo esse paralelo, sempre surge, e a história mostrou isso, né? Salvaguardando aqui, respeitando aqui o contexto histórico, né, de cada época, né? A gente pode perceber que, de certa forma, Platão tem razão. Então, ou seja, onde todo mundo manda, ninguém manda. Ninguém manda. Então, alguém tem que pôr ordem na casa. E é por isso que, claro, aí o nosso modelo de democracia é um modelo diferente, né? Que, na verdade, a gente não manda, né? A gente escolhe um representante para nos representar lá e ele que, em tese, né? Assim, a gente coloca na palavra dele que é o mandatário que põe ordem na casa, entre mil aspas. Então, a democracia, ela está com um pé dentro da tirania. Porque ela que causa, né, essa abertura, vamos dizer assim, a ruptura, esse tipo de ruptura, e aí surge esse indivíduo que vai chegar como o cara que vai salvar a pátria. E aí essa é a crítica, né? Grosso modo, é isso que Platão tá querendo demonstrar ali. Então é por isso que, voltando lá, a minha crítica a Karl Popper é nesse sentido. Karl Popper, ele não considerou essas variáveis, né? Essas variáveis, ou seja, Platão está num outro contexto histórico, um modelo democrático no qual ele está ali se debruçando e criticando, é um outro modelo democrático, e foi exatamente esse modelo democrático, essa democracia que matou Sócrates, ou seja, Sócrates morreu num regime democrático. Né? Ou seja, foi a democracia, foi a própria democracia que matou Sócrates. Então, por isso que talvez Platão ele tenha essa aversão à democracia. Eu coloco isso eu faço inclusive um apontamento sobre essa questão no meu trabalho, né? E aí esqueci agora, ia falar uma coisa aqui agora, acabei agora deixando passar. Mas deixa eu ver se eu lembro. Pronto, lembrei. Em relação, por que a aristocracia é o melhor modelo, né? Que Platão acha que é o melhor modelo de forma de governo. Porque é o governo dos melhores. Ou seja, porque Aristóteles, né? Ele deriva, ele significa os melhores, né? E aristocracia é o governo dos melhores. Né? Kratos, né? Vem do Kratos, do grego, que é poder, né? O governo. E Aristóteles, que é melhores. Então, a aristocracia é o governo dos melhores. Esses melhores. Os melhores são aqueles que são selecionados a partir de um critério rigoroso de educação, né, que vai ali juntar ali um pouco da educação ou da pedagogia espartana com a pedagogia ateniense. Ou seja, a música ateniense, e aí quando a gente fala de música, a gente está falando de todo tipo de artes, né? Arte de uma forma geral, cultura de uma forma geral, e a ginástica, que é a Esparta, que é o exercício físico, e que é também aquela espécie de, vamos dizer assim, eu pensei numa palavra condicionamento, né? Condicionamento, é uma espécie de hierarquização, né? Ou seja, aquela coisa caramba, a palavra agora veio na minha cabeça, cara, me ajuda. No sentido de
de uma de hierarquia, né, de obediência a uma ordem hierárquica, né, que vai ali fazer com que as pessoas elas sigam, né, uma disciplina do corpo, de forma assim. Disciplina, pronto, era isso, pronto, valeu, exatamente, ou seja, de forma disciplinada. Então, a ginástica, ela vai prover a disciplina, então ela vai disciplinar o corpo e vai disciplinar também a mente. Não só o corpo, mas também a mente. Ou seja, ele vai ser um homem disciplinado e obediente. Quem adora né? isso vai obedecer às leis e vai obedecer às regras. As regras da cidade. E tem a noção da música, que é a educação intelectual, ou seja, a formação intelectual desse homem. Então, Platão ele trata sobre a educação moral, a educação física e a educação intelectual do homem. Né? Então, eu não sei se eu já defini, né, o conceito de injustiça. Então, o que seria injustiça? A injustiça seria justamente essa indisciplina, né, por parte de uma das classes. De uma classe tentar desempenhar a função da outra classe ou tentar subverter a ordem da polis. Né? Qualquer tentativa de subversão da ordem da polis é tratado como uma injustiça ou uma postura injusta por parte desse homem ou até mesmo por parte do próprio governante. Então, o homem justo, ele é necessariamente bom, né? E ele é necessariamente aquele que busca harmonizar todas as partes da polis, ou seja, assim como a razão ela governa as partes inferiores do corpo, esse homem também, o governante, ele também tem que ser aquele homem que busca governar o Estado de forma harmônica. É interessante. E acontecendo no nosso país, né? O nosso governante é aquele governante que Platão lá está falando, aquele homem lá aquele homem tirânico, né? Que ele leva a cabo os seus prazeres e apetites, né? Os seus desejos, né? Os desejos mais baixos, em detrimento da parte racional, né? Ou seja, então a razão ali não governa esse homem. Então, essa cidade que é governada por um tirano, se ele tem amigos, e é o debate que está lá no livro 1, com Trasímaco vai dizer que a melhor forma de governo é o governo da força, é aquele que, ou seja, o que é justiça? Justiça é impor força, né? Então, isso faz um paralelo ali com né? E, inclusive, até Nietzsche, né? Ele fala sobre essa questão, né? Ele resgata essa ideia calicliana, né? Da questão da força e tal. Ou seja, porque Trasímaco vai dizer que os fracos, eles apelam para a justiça porque eles são fracos, né? Então os fracos eles clamam por justiça por serem fracos. Já o homem forte, ele não precisa ser justo, ele não precisa da justiça porque ele é forte. Então ou seja, então a justiça é algo para os fracos, não para o forte, porque o forte ele impõe a sua vontade pela força. Ele impõe a força, né? E aí tem aquela noção weberiana que eu acho que eu tinha falado também na live anterior, não sei se saiu, porque a gente teve aquele problema todo técnico, né? Mas Weber vai dizer que o poder do soberano está nesse poder de impor a força mesmo, ou seja, o que é o soberano? O soberano é aquele que impõe a força. Né? Então, esse resgate, né, calicliano, né, que Trasímaco também, de certa forma, reverbera ali no debate com Sócrates, no livro 1, e que Sócrates vai desenvolver, e que Sócrates leva lá esse debate para o livro 9, né, que quando vai tratar do tirano, já está lá no livro 9, que é quando ele vai tratar dessa ideia, né, de impor a força, e aí Sócrates vai mostrar que, na verdade, o homem justo, por que ele é cercado disso hoje? Porque essas pessoas são meros bajuladores. Essas pessoas não estão
perto dele porque o amam, ou porque, de alguma forma, são felizes, mas porque buscam ali algum tipo de vantagem, né? E, claro, nesse sentido, essa vantagem ela pode trazer um certo benefício e alguma felicidade para esse indivíduo. Mas aí ele vai ter esse paralelo, né? Entre prazer, desejo, vício, né? E vai mostrar que o prazer verdadeiro está no prazer da razão. Ou seja, então, o homem filósofo, esse governante filósofo, esse rei filósofo, é aquele que, por privilegiar o prazer o prazer da mente em detrimento dos prazeres do corpo, que são transitórios, e que, veja, o prazer da mente é aquele que está em consonância com a ideia de justiça, com a ideia de bem, né? Com o agatos, a ideia, o bom, né? Com a ideia de beleza, né? Que está lá, o bom, o belo, o justo, está tudo lá, exemplo, naquela ideia lá, que Platão está tentando ali demonstrar, né? Ou seja, de onde deriva as coisas existentes no mundo empírico, né? Então, grosso modo, é mais ou menos isso. Não sei se tu tem alguma coisa para colocar, que eu estou falando demais também já. Não, tem uma série de questões, mas eu acho que a gente... Eu não sei se talvez eu fui... Eu também não... Eu também não sei também se eu fui bem assim, consegue misturando um monte de coisa e tal. Eu não sei se eu fui bastante claro na minha tratativa aqui, mas, enfim, né? Eu tentei ser o mais... O menos digressivo possível, né? Porque eu cometi um monte de digressão, ia para lá, voltava, ia na frente, voltava depois. Enfim, né? Mas vamos lá. Se tiver alguma questão aí, coloca, porque é interessante. Aí vai me ajudar também a... Mas eu acho massa quando acontece assim, porque fica mais espontâneo do que aquele negócio programado. E eu acho que vai explorando melhor a dimensão psicológica de quem está fazendo a explanação. Eu só queria fazer alguns comentários, né? Parece que, de certa forma, essa questão do corpo, né, da disciplina do corpo, ela está muito ligada, de certa maneira, a essa questão da disciplina de como Platão entenderia esse aspecto do Estado, né, digamos, desse aspecto transitório que você colocou aí, que ele tenta elaborar na República, para, de certa forma, estabelecer um Estado, uma cidade saudável, né, digamos assim, né? Ou seja, se há essa contenção da disciplina acerca do corpo, essa ideia da simetria, essa ideia de culto ao belo, de culto às simetrias mínimas do corpo, né? Porque o grego, desse período, aí a gente poderia falar em vários contextos gregos, mas nesse contexto que está relacionado com a ideia de Platão, ela está ligada ao culto ao corpo no sentido de uma medida, né? De uma linearidade, de uma contenção, inclusive ligada à ideia de alimentação, de dieta, inclusive, né, ligado a determinadas concepções de redução alimentar. Isso aparece lá, certos tipos de alimentos, etc., que Platão recomenda, digamos, você ingerir, né, para poder, de certa forma, você estar, digamos, dentro desse contexto, né, dessa contenção do corpo, que está ligada a essa noção de disciplina, e a disciplina que está ligada a essa ode à racionalidade dentro do âmbito, digamos assim, político, enquanto prática política no contexto social, de como Platão entenderia essa questão, né? Agora, o que me remonta a essa questão, aí você colocou Nietzsche na parada, né? A acusação que eu acho que Nietzsche faria a Platão nesse aspecto, como já fez, mas enfim, trazendo aqui de acordo com a minha interpretação, seria justamente como é que Platão iria instituir esse Estado aristocrático, né, onde quem governaria, digamos assim, seria o rei filósofo, se não fosse a partir do seu próprio interesse ou a partir das suas próprias conjecturas, por mais plausíveis que elas sejam, digamos assim, né? Platão tentou pensar, e eu acho que você entende assim também, né? Um âmbito social que pudesse ser pautado naquilo que se aproximaria da forma mais justa que ele poderia entender da ideia de justiça, né? De acordo com aquilo que ele tentou elaborar de uma forma mais rigorosa possível, dentro das possibilidades dele, do que seria uma ideia de virtude ligada a essa ideia de justiça para um corpo social, fazendo esse paralelo, né? Mais saudável possível, e na ideia dele só poderia haver, digamos assim, esse Estado saudável se alguém que governasse esse Estado dominasse esses aspectos da racionalidade
né? E só poderia ser um filósofo fazer isso, né? Digamos assim, na interpretação dele, né? O que seria mais próximo dessa concepção. Agora, e eu acho que, de certa forma, Platão também se decepcionou bastante com isso, aristocrata. Né? Ou o homem aristocrata. E eu acho que Platão se decepcionou bastante com isso, que tem alguns relatos, né, digamos que ele foi convocado para dar aulas a alguns governantes, etc., algumas possibilidades de implementar essa questão, e, na verdade, deu com um burro na água, né? De Siracusa, se não vai enganado. Acho que era estirando de Siracusa, se não estou enganado, ele foi lá e tal, parece que foram três tentativas que ele fez, né, de tentar educar os tiranos, e ele desistiu, né? Inclusive tem um livro muito bom, não sei se está fácil aqui, que mostraria, que é de Milton Bigonotto, que fala sobre a educação do tirano. É um livro muito bom. Tá aqui, deixa eu... rapidinho, deixa eu só pegar aqui. O título é O Tirano e a Cidade. Me manda, esse livro aqui, olha. Me manda, Bigonotto, né? Me manda as indicações, esses links da Amazon, para eu colocar na descrição depois, porque assim eu não vou conseguir memorizar, não. Beleza, eu vou te... Pronto, beleza. Eu vou te mandar aqui algumas sugestões aqui, te mando tudo os links e você vai colocando na descrição aí. Então, assim, esse livro é um livro muito interessante, que ele trata sobre isso, sobre essa questão da educação do tirano e tal, se o tirano ele pode ser educado ou não. Muito interessante. Então, assim, é uma obra que eu recomendo que se leia, porque, assim, ele se debruça bastante sobre essa concepção do que é o tirano, como é que Platão entende essa ideia de que é o tirano, né? E voltando à questão da justiça como virtude, né? Que aí é o tema da minha pesquisa, e aí foi o que eu tentei mostrar. E aí eu tentei... Ela é a virtude por excelência, e essa ideia de justiça, né? Essa ideia geral, abstrata, né? Que se aproxima, que está lá no mundo das ideias. Se é dela que esse governante tem que se aproximar, e esse homem também ideal, esse homem da polis também, esse homem político, né, que é esse homem que vive da polis, usando aqui uma linguagem aristotélica, né, esse homem que vive na polis, ele também tem que se aproximar, ou seja, desse ideal de homem justo, de homem disciplinado, de homem racional, ou seja, a justiça, de fato, ela vai se apresentar lá na República como a justiça por excelência. Então, por exemplo, não são as outras virtudes, inclusive tem uma tese de alguns autores, de alguns intérpretes, sobre que a harmonia ou a temperança é a virtude por excelência na República. Né? E aí eu já defendo que não é só, mas eu acho que a justiça ela é superior, porque Platão coloca a justiça como superior a todas as outras virtudes, e da qual todas as outras virtudes participam. E sem ela, nenhuma das outras virtudes são possibilitadas. Então, por exemplo, todas essas virtudes, as três anteriores, apontam para a justiça. E o homem justo, ele carrega em si todas essas virtudes anteriores à justiça. Ou seja, então, não é possível ser justo sem ser temperante, sem ser harmonioso. Não é possível ser justo sem ser prudente, sem ter prudência. Não é possível ser justo sem ser corajoso. E não é possível ser justo sem ser sábio. Então, esse rei, além de sábio, ele é justo, ele é bom, ele é temperante, ele é prudente, ele é harmonioso, ou seja, porque ele busca harmonizar ali as partes do corpo, né? Vamos entender a cidade ou o Estado como um corpo, né? Nesse sentido fisiológico, né? E Platão ele faz faz uma fisiológica ou orgânica do Estado, né? E aí, fazendo essa comparação, né, ou essa analogia, né, entre o homem e o Estado. Então, o homem, que é o indivíduo, e o Estado, que compõe o coletivo, se relacionam mutuamente. E eles estão imbrincados de forma direta. Enfim. Massa. Quer falar, né? Pode falar. Não. Massa. A questão que me lembrou também, que você falou da questão da relação de Platão com a música, né? Mas para Platão, de certa forma, era um tipo de música específico, porque ele tinha certos problemas com
com certas expressividades artísticas, né? E aí, se você puder falar um pouco disso, se você quiser e puder, tiver condições. Que a música em Platão, ela é entendida de forma geral, não a música no sentido como a gente entende hoje, no sentido da música cantada, mas a música no grego, as artes, as formas artísticas. Então, determinados tipos de músicas eram, vamos dizer assim, representavam uma certa temeridade, porque poderiam deixar os guiões, por exemplo, moles, né? Então, assim, tem músicas que são músicas muito melódicas, muito doces, né? Que poderia deixar os guardas meio, vamos dizer assim, e aí é uma forma que eu estou tentando falar para poder ficar mais próximo possível, né? Palatável. Mole, ou seja, deixar eles como? Manhoso, digamos assim. Desatento, né? Manhoso, ou seja, tem alguns textos que eu já li que, inclusive, alguns textos traduziram como afeminados, né? Tem essa questão também, né? Afeminados e tal. Não que haja ali um preconceito, e aí eu acho que no grego a palavra que Platão usa não no sentido, essa tradução está totalmente incorreta, e aí eu acho que a tradução correta é mole mesmo, é deixar eles mole. Deixar eles muito, vamos dizer assim, desatento, né? Vulnerável. Assim, por exemplo, vai ter medo da morte, que está presente, né, no texto, na réplica. Para evitar medo da morte, né? O camarada pode ficar com medo da morte, pode ficar pensando muito sobre a vida, sobre a morte, e aí como é que vai ser se morrer e tal. E aí, para evitar esse tipo de reflexão deles, que é temerária, né? Que eles podem causar temor, por exemplo, inclusive na hora da batalha, porque assim, eles podem, por exemplo, tem alguns cânticos de Homero que não são, mas que fazem com que o soldado, em alguns momentos, tenha um medo da morte. E aí Platão, ele por achar isso nocivo, né, e perigoso, inclusive também algumas concepções também de Homero e Hesíodo, em alguns poemas, que, por exemplo, não podem ser ensinadas às crianças, para que as crianças, porque, por exemplo, os deuses geralmente eles são representados como figuras imorais, eles mentem, eles enganam, eles mudam de forma. Inclusive, tem uma parte no livro, se eu não estiver enganado, é no livro 2, ou é no livro 3, eu não me recordo agora, ou no livro 2 ou no livro 3, que tem uma parte ali que é bastante teológica, que Platão vai discutir com Glauco sobre a questão da mutabilidade de Deus, ou seja, se Deus é passível de mudança ou não. Ou seja, a questão é, Deus pode mudar? Deus é passível de mudança? E aí tem todo um debate ali, né? Tem um trecho gigante, um trecho bem denso e assim, até um pouquinho, né, estendido, né? Não um texto tão... É curto, mas é um texto, é uma discussão bem que está dentro justamente dessa discussão, né, sobre a educação musical e artística dos guardiões, das crianças, enfim, daqueles que vão ser responsáveis por serem os futuros guardiões e também possíveis reis filósofos. Então, eles não podem ter medo da morte, eles não podem ser pessoas imorais, né? Eles não podem aprender, por exemplo, eles ser pessoas que sejam anticorrupção, ou seja, não podem ser pessoas corruptas. Então, assim, tem uma série de questões morais que está imbricada nessa proibição. Então, quando se fala que Platão, Platão é contra a arte, não, Platão não é contra a arte, é um determinado tipo de arte. Platão é contra a poesia? Não é toda a poesia, mas é um determinado tipo de poesia, ou seja, aquela poesia que representa em sua forma imoral, que de certa forma pode influenciar as crianças, né? E algumas passagens também de alguns cânticos que podem influenciar negativamente também os soldados.
Então, um soldado que ouve música, se eu não estiver enganado, sei lá, música, não sei se é a dórica, não lembro agora, se é a música dórica, mas houve um determinado tipo de música e tal. Ele pode ficar meio, né, muito, né, assim, bem mais... Não vai ter aquela postura do soldado, aquela coisa do homem bruto, grosso, né? Claro, ele vai ter que ser educado também, ele vai ter que ser educado, né? Inclusive, ele fala sobre a educação dos soldados, ele vai ter uma educação também de forma moral e intelectual, né? Ele vai ter que ser um intelectual, porque ele vai ter que ter a virtude da sabedoria para ele poder ascender ao posto de rei filósofo. Pelo que a gente percebe, nem todos os soldados eles vão conseguir desenvolver essa virtude da sabedoria, porque a virtude do soldado específica é a virtude da coragem. Então o soldado tem que ser corajoso. Inclusive a parte do soldado é a parte do peito, né? Da virilidade e tal, essa coisa do timós, né? Que o timós no grego tem essa parte da questão do homem viril, do homem macho, do homem bruto, do homem corajoso, do homem forte. Então ele tem que ser tipo aquele soldado espartano, aquele soldado bruto, né? Mas também com um pouco da intelectualidade ateniense. Então, assim, vai ter um misto, né? Dessas duas coisas. Então ele não pode, nem pode. Ele pode ter muito. Inclusive, ele não pode ser nem muito corajoso. Então, porque ser corajoso em demasia. Ele tem que saber o momento de utilizar a coragem dele, né? Nesse sentido, né? Ele tem que ser corajoso, ele tem que ser bruto, mas ele tem que saber o momento de utilizar a brutalidade, né? Digamos assim, né? E aí eu lembrei de uma coisa interessante. Sócrates fazia lá entre o soldado e os cachorros. O cachorro ele tem que ser agressivo com os e tem que ser dócil com o dono. Então, ele não pode ser aquele cachorro que, quando o estranho chega, entra na residência, rouba tudo e o cachorro não está nem aí. O cachorro está lá dormindo, né? Então, ele não pode ser, ele tem que ser atento, ele tem que ser aquele que tem que ser feroz, ou seja, feroz com os estranhos, né? Que é o inimigo, adequado, né? Com o estrangeiro, assim. Ou o inimigo, aquele que tenta ali. Como? No momento adequado, digamos assim. Exatamente. Então, ele não pode ser aquele que, de alguma forma também, ele venha se voltar contra a própria cidade, para que ele seja, de certa forma, né, condicionado, ou seja, é incutido nele, desde a sua infância, alguns valores, e é por isso que a educação infantil é importante, né? Nesse sentido, a educação moral é importante, para incutir nele certos valores, para que ele preserve o bem-estar social, ou seja, para que ele preserve a cidade, o Estado, e não se volte contra o Estado. Entendeu? Então, é nesse sentido. Eu não sei se eu fui... assim, claro, nessa explanação, né? Porque eu me recordo tem muita coisa. É porque eu me recordo mais disso aí de Aristóteles, que Aristóteles fala dessa questão da coragem, é justamente nesse sentido, né? Saber em que momento utilizar. Não adianta ser corajoso diante de um contexto em que, de certa maneira, que ele vai ser nocivo, né? Isso vai no cerne da questão de saber quando utilizar essa coragem, esse ímpeto guerreiro. E aí vai remontar também a questão aí do guerreiro de Areté, porque, de certa forma, quem tenta resgatar essa questão da moral do guerreiro de Areté é Nietzsche, né, em certo sentido, porque o guerreiro de Areté, ele tinha essa questão, segundo a interpretação que Nietzsche faz, né, um certo respeito entre seus iguais, digamos assim, né. Tinha a questão do desafio, da força, né, mas ainda assim eles respeitavam determinadas normativas, né, ele não agia, digamos assim, pelas costas, ele não agia em desacordo, digamos assim, não agia, digamos, na trairagem, no vulgo popular, né, digamos assim, ele agia de acordo com determinadas regras, né, por exemplo, tinha um determinado horário que a batalha cessava e nesse momento você não podia atacar, né, o seu adversário, tinha um momento da batalha, né, em certo sentido, e talvez seja isso que, em certo sentido, quando você falou da questão que Platão vai criticar esses aspectos
da moral do aspecto de Areté, ele vai tentar trazer a perspectiva dele, né, nesse aspecto, nesse sentido, né? Sim, mas ele mantém um pouco, né? Ele mantém um pouco da educação que ela está ali, presente. Por exemplo, né? Quando fala nas artes, quando a gente estava falando sobre o tema das artes, essa educação é a educação tradicional, né? Ou seja, nessa formação, por meio das artes, da musiqué, né? Essa formação musical, vamos dizer assim, que abrange música, poesia, teatro, tudo isso é mantido, mas aí é retirado alguns aspectos dessa musiqué que representa uma certa nocividade ou uma certa temeridade para a coesão social, né? Então, assim, né? Se um soldado ele não for corajoso na hora de enfrentar, na hora da batalha, se ele se acovardar, o exército perde a guerra, né? Perde a batalha. Então, a ideia é mais ou menos nesse sentido, né? E acabou-se, né? Acabou a cidade, acabou o estado. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Que eu entendo que há essa preocupação de Platão. Porque se ele quer instituir um estado ideal, esse estado ele tem que ser o mais próximo possível dessa ideia, né? Ou desse paradigma, né, no grego, que lá no livro 10 ele vai usar a palavra paradigma e vai dizer que tudo isso que a gente conversou até agora, tudo isso, não passa de um paradigma no céu. Inclusive, tem até um livro, né, um paradigma no céu, que era o que eu estava falando agora de Mário Vegetti, né? Paradigma no céu, é o Platão político, Aristóteles, no século XX, alguma coisa assim, o título. Mas depois eu te mando na descrição, mando para tu colocar na descrição também esse livro que é muito interessante. Aí tem, eu acho que todos esses livros tem lá na Amazon, e ele faz parte dessa coleção aqui. É muito fácil, tá? Faz parte dessa coleçãozinha. Acho que outro livro também que vale a pena que a gente citar aqui, olha. Esse livro aqui também, Nicolas Papas, um livro também que eu me debrucei também sobre ele, né? Ele traz algumas interpretações interessantíssimas. Foi um livro que me servi bastante dele na hora da pesquisa, porque às vezes a gente está ali com o texto, com o diálogo ali em mão, e a gente está entendendo e tal, mas quando vai recorrer depois ele vai lá para um comentador, tem uma passagem específica, aí vai lá no comentador e vai ver o comentador diz, aí já muda totalmente aquela concepção da gente, né? E a gente, quando compara um comentador com o outro, aí um tem outra concepção diferente. Aí, muitas vezes, eu procurei adotar a interpretação do texto, e aqui que ela fala. Eu procurei me fixar o texto mesmo, assim, me ater ao texto, o que o texto está dizendo, né, o texto, a República de Platão, né, sem trazer muito as questões interpretativas, apesar que isso, de alguma forma, influencia a nossa falha, a gente acaba trazendo, né? De alguma forma ou de outra, a gente acaba citando um autor ou outro e tal, que ajudou ali na nossa compreensão sobre aquele diálogo específico, ou aqueles diálogos que a gente se debruçou sobre, né? Mas é isso, basicamente isso. Agora estou jogando a palavra para ti agora. Então, acho que foi massa, acho que foi interessante, acho que a gente conseguiu dessa vez aí, apesar de no início parecer que não ia, mas eu acho que foi massa, acho que vai dar para compartilhar essa live agora para melhor, né? Porque a outra ficou toda picotada. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar os pontos principais aí na sua questão, acho que foi bem interessante. Daria até para a gente trabalhar mais questões aqui, mas eu acho que já está com 1h20, né? Então, vou liberar aí para você fazer as considerações finais. Só agradecer aí e posteriormente a gente marca novamente para falar sobre Platão, outras questões, né? E só dar um recado, né? Que posteriormente ele vai me mandar aí os links não, né? Os livros, né? Os títulos para poder colocar na descrição. Os grupos de estudos aí gratuitos do canal seguem na descrição aí para você acessar. Se quiser ajudar o canal de alguma forma, também está aí na descrição. E no mais, só agradecer o Edson. Se acha que o nosso conteúdo aqui é interessante, compartilha, porque eu acho que vale a pena para ter uma compreensão, uma dimensão maior acerca de Platão, porque eu acho que foi bem interessante aqui a
a explanação do Edson sobre isso. É sempre bom trazer outras pessoas, né? Acho que a filosofia é isso, né? Você tem que socializar, porque se você ficar socado em casa, lendo você mesmo, vários comentadores, vários livros, e não compartilhar isso com as pessoas, acho que você não consegue, digamos assim, ir além da sua perspectiva, digamos, dialógica, entre aspas, né? No qual você está se submetendo. Você tem que botar isso para funcionar, botar isso para um âmbito de diálogo com outras pessoas, e acho que essa é a minha proposta. E no mais, só agradecer. Não, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui um pouco conversando sobre um pouco sobre pesquisa, e a gente também saindo um pouco da pesquisa e, de certa forma, aí fazendo um passeio pela República e, de alguma forma, por um diálogo ou outro, concepções, algumas coisas que a gente compreende, né? Da forma que a gente compreende. E, assim, claro, eu aqui, como considerações finais, eu gostaria apenas de colocar aqui para quem está acompanhando e quem vai acompanhar posteriormente aí a live, que, claro, aqui eu não estou aqui tratando essas concepções ou essas ideias, ou a minha abordagem como uma verdade absoluta. Ou seja, as coisas que eu falei, elas são passíveis de revisão, inclusive de correção, porque a gente comete erros conceituais, a gente comete erros de diversas formas, né? Na nossa, gostaria também de ficar aberto também aos colegas que quiserem também aí dialogar um pouco, discordar de mim em alguns aspectos, ou em todos os aspectos, né? E eu acho que isso só vai corroborar, né? Para o nosso debate. E eu acho que a galera poderia colocar, inclusive, na descrição, né? Lá nos comentários, né, Alberto? Poderia colocar nos comentários, né? Olha, eu discordo disso e tal, ele falou assim e tal, isso não é assim. Acho que seria interessante, porque isso, inclusive, me ajudaria a melhorar e a pesquisar mais e a, inclusive, refazer a minha fala e minhas concepções, né? Eu acho que filosofia é isso. Filosofia é revisão e revisar os seus próprios pressupostos e axiomas a todo tempo, né? Pois é. O que importa mais aqui nesse sentido é o processo, não é o produto final. Se é que um dia a gente vai ter algum produto final, é o processo, né? E no mais é isso, cara. Agradecer e até a próxima. Fica aberto aí para sugerir, inclusive, qualquer proposta aí pra gente fazer aqui no canal. E no mais é isso. Obrigado. Beleza. Valeu. Beleza, valeu aí, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Até as próximas. Tchau.